Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Pelas ondas de TV, uma onda de emoção e paz invade a sua praia a partir de agora, através do programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Saiba hoje qual o verdadeiro significado da oração aos antepassados na palestra da preletora Lilian Norimatsu. Quando os nossos pais, avós, demais antepassados, parentes, passam para o mundo espiritual, nós continuamos sendo a mesma vida. Por isso que nós continuamos amando. E no quadro Sou Feliz, saiba como Anita, de Juiz de Fora, Minas Gerais, reencontrou uma irmã após praticar a oração de gratidão aos antepassados. Nós estamos sempre assim, agradecendo muito aos antepassados pela volta dela, maravilhosa, volta triunfal. A vida dos descendentes é um prolongamento da vida dos antepassados. Portanto, nós somos um com nossos antepassados. Mundo espiritual e o destino do homem. É uma leitura imprescindível, pois responde questões como: que é mundo espiritual? Por que é necessário orar pelos espíritos? Além de, no capítulo 3, abordar questões sobre contracepção, seus danos e significado espiritual, questões fundamentais relacionadas à vida cotidiana. Para adquirir o livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, procure uma associação local ou regional mais próxima, ou ligue 0800 770 2600 de telefone fixo, ou pelo celular 0 operadora 11 5074 4180, ou se preferir, www.sni.org.br/livraria virtual. Entenda como se aplica a relação entre o mundo espiritual e o destino do homem. Adquira já o seu livro. Muito obrigada! Com a senhora Anita, ela que é de Minas Gerais, Juiz de Fora. Ela vai nos contar de que maneira a Aceite ou Noie auxiliou num momento difícil da vida da família e que hoje mudou completamente devido à prática, não é isso? Com certeza. Eu estava na época, era funcionária, não aposentada, e estava no Rio de Janeiro, que eu morei lá, eu sou do Rio de Janeiro. E tinha um problema na família que tinham 23 anos que a irmã havia sumido. E nós, por mais que procurássemos, não conseguíamos encontrá-la de jeito algum. Então nós resolvemos, eu, meu filho, Magnus, e a minha nora, Sandra, fazermos um culto intensivo aos antepassados. Fazíamos esse culto 3 vezes ao dia. É bom lembrar que as pessoas, em matéria de morte, as pessoas pensam na morte, na verdade não existe morte, só existe vida e a vida é eterna. Ora nós estamos com corpo, ora sem corpo. Então os nossos antepassados, eles continuam vivos, inteligentes, capazes e nos protegendo muito. Então nesse culto, foi mais ou menos uns 2 meses e meio, 3. Enquanto nós estávamos fazendo esse culto, aconteceu umas coisas interessantes. A minha irmã sofreu um acidente em algum lugar do Rio de Janeiro e foi para um hospital. E depois de um mês lá, ela não sabia onde ia, porque morava na rua, foi moradora de rua durante todo esse tempo. Então a assistente social telefonou para o lugar onde eu estava, que era em Ricardo de Albuquerque, lá para uma instituição de idosos, perguntando se não tinha um local que pudesse levar, Então as duas amigas, aqui tem sim, você pode vir para cá, e ela foi. Mas interessante disso é que ela teve assim um momento de lucidez, porque o médico disse que ela estava com um determinado tipo de problema mental,
e que ela não se lembrava. Então deu uma lucidez nela, uma pequena lucidez, ela deu o meu nome para assistente social de lá, e inclusive o nome das escolas em que eu lecionava. E eu achei interessante que um dia eu chegando em casa, que eu ficava Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, que eu estava na casa do meu filho, né? Chegando ao Rio, a moça, uma vizinha, me disse, você tem uma irmã chamada Anete? Eu digo, tenho. Eu fiquei espantado, porque eu nunca tinha dito nada desses detalhes. Pois é, porque ela está num local aqui de idosos, você passa lá para conversar com ela. Então eu cheguei, eu falei, gente, mas que coisa impressionante. Nem liguei o fato aos antepassados, assim, de imediato, porque eu fiquei tão surpresa. Claro que nós não nos conhecíamos, né, mas muito diferente, 23 anos sem ver. E então eu cumprimentamos e tal, então eu quis saber da orientadora, da assistente social, o que tinha acontecido para que ela me encontrasse. 23 anos, como é que foi? Era o seguinte, ela deu seu nome, mas as escolas, inclusive eu me surpreendi, porque escolas de 40 anos que eu havia lecionado, pois eles foram procurando, levaram quase 4 meses para me encontrar. Então eu estava lá na escola, né, numa escola recente que eu estava na época, né? Eu achei aquilo muito interessante, sabe? Porque foi uma coisa assim, foi um processo, né? Um processo durante todo esse tempo. Então ela hoje está conosco, eu trouxe para o Rio, para Juiz de Fora, né? Ela ficou em casa dos idosos, porque eu moro sozinha, ela ficou numa casa dos idosos, e nós continuamos a fazer as práticas da Seitonoye. Nós estamos sempre assim, agradecendo muito aos antepassados pela volta dela, maravilhosa, volta triunfal, e agora o problema é reverter o processo mental em que ela está em negatividade. A gente todo dia telefona, todo dia lê uma sutrazinha que nós temos dos 30 capítulos, são orações que se fazem cada dia, então dizendo, eu te amo muito, você é a irmãzinha que eu gostaria de ter. Então de vez em quando ela tem assim umas coisas impressionantes assim de amor em relação a mim, sabe? Porque no início ela teve até em casa 2 meses, ela era muito agressiva, né? Eu digo assim, não tem problema, o negócio é a gente não se apavorar, tá entendendo? Vai praticando que você vê, com o tempo as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu estou muito feliz por isso. E não é só esse relato, são muitos da minha vida, mas esse foi um dos que mais me impressionou. A oração que se faz a quem já partiu para o mundo espiritual deve ter mais do que palavras, deve ser imersa em sinceridade, deve conter mais do que ritos, precisa ser feita de coração. O verdadeiro significado da oração aos antepassados. Preletora Lilian Norimatsu. Hoje nós vamos discorrer de um tema da verdade da vida, e o tema de hoje, então, é o verdadeiro significado da oração aos antepassados. Para tanto, eu vou utilizar 3 livros da Seitonoye, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Sutras Sagradas, livro Saúde e Prosperidade, e o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Na Sutra Sagrada, consta na sua revelação divina a seguinte frase: todo ser humano perderá algum dia o corpo físico, mas isso não significa morte. O homem, sendo filho de Deus, é imortal. Então, é baseado nessa crença que nós, então, oramos para os nossos antepassados, porque a vida é imortal. Também no livro Saúde e Prosperidade, aqui a página 125, diz o seguinte: afirmamos na Seitonoye que o homem não é o corpo carnal, que este é como uma vestimenta de trabalho que o homem espiritual, que é filho de Deus, usa para cumprir a missão neste mundo terreno, e que, terminada a missão para a qual veio ao mundo, despe essa vestimenta de trabalho, o corpo carnal, e retorna ao mundo espiritual. Então, quando nós despimos desta vestimenta carnal e vestimos uma nova vestimenta agora espiritual, nós damos o nome de morte. Mas a morte não existe. O que existe simplesmente é uma troca de vestimenta. E, então, aqui, continuando neste mesmo livro, por que então, após essa troca de vestimenta,
nós temos esse desejo profundo de ainda orarmos aos nossos antepassados, estarmos ligados aos nossos antepassados. Diz que Deus é amor, mas que vem a ser amor? Do ponto de vista carnal, o outro e eu parecemos seres distintos, mas somos originariamente um só ser. É a essa consciência que denominamos amor. Amar o outro significa conscientizar-me de que a minha vida e a dele originariamente são uma só vida. Nós amamos os nossos antepassados, não amamos? Amar, muito obrigada. Amar significa reconhecer que eu e outro somos um só, que a minha vida e a vida do outro é uma só. Então, quando os nossos pais, avós, demais antepassados, parentes, passam para o mundo espiritual, nós continuamos sendo a mesma vida. Por isso que nós continuamos amando. E é em nome desse sentimento de amor é que nós, que seguimos esse ensinamento da Seicha Noye, temos esse desejo profundo de orarmos para os nossos antepassados. É com esse sentimento de amor. Também aqui, a página 126 desse mesmo livro, Saúde e Prosperidade. Consta no ensinamento fundamental da Seicha Noye. Todos vão se lembrar. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Então, os nossos primeiros antepassados são os nossos pais. Deus é o solo. Aqui está exemplificando a vida com a árvore, não é? Com a natureza. Deus é o solo. Os antepassados são as raízes. Os pais são o tronco. E nós, os descendentes, somos os galhos e as folhas. Então deu para entender, né? Solo, as raízes, o tronco, os galhos e as folhas. É a árvore da vida. Portanto, devemos, ao mesmo tempo que realizamos a meditação Shinsokan, que é uma meditação onde nós nos sintonizamos com Deus, nos conscientizamos um com Deus, também divulgada pela Seicha Noye. Então, ao mesmo tempo que realizamos esta meditação de contemplação a Deus e intensificamos o sentimento de unidade com Deus, devemos ler diariamente, mais de uma vez, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para os antepassados. Assim procedendo, jorra do nosso interior a maravilhosa força de Filho de Deus. Por quê? Numa árvore, para que o tronco fique firme, que os galhos e as folhas, os frutos, fiquem saudáveis, é importante que as raízes estejam sendo bem adubadas, não é? Qual é o adubo para as raízes da vida? A oração. Muito obrigada. A oração é o adubo, é o alimento espiritual para as raízes da nossa vida. Então, é nesse sentido que nós oramos aos nossos queridos antepassados. E este livro, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, ele explica em todos os detalhes por que orar, como orar, quais os benefícios da oração. Então, nós vamos ver um pouquinho agora sobre isso. Então, aqui nós temos a página 43. O professor Masaharu Taniguchi, ele nos ensina, como falamos antes, nós, então, com esse sentimento de gratidão, devemos fazer mais de uma leitura de Sutra Sagrada por dia. Mas, aqui, então, o professor Masaharu Taniguchi, ele explica por que os espíritos que se encontram no mundo espiritual precisam de oração. Bom, aí ele explica o seguinte: os filhos de Deus maravilhosos que somos todos nós, que cometemos boas ações, que vivemos num caminho de Deus, caminho de amor, caminho de harmonia, caminho de paz, com certeza, quando cumprirmos a nossa missão determinada, não é? Nós já nascemos neste mundo com uma
missão determinada com um período determinado de vida. Às vezes, se cometemos alguns atos falhos, podemos abreviar, tá certo? Mas, praticamente, já todos temos aquele tempo certo e vamos cumprir esse tempo certo. Seguindo esse caminho de luz, caminho de amor, de boas ações, de atos positivos, caminho com Deus, com certeza, quando estivermos no plano espiritual, também viveremos uma vida com Deus, uma vida luminosa. Porém, muitos que estão no plano espiritual não estão usufruindo dessa vida de paz, de conforto, de iluminação. Mas como saber se um deles é ou não meu antepassado? É ou não um parente, um amigo? Como saber? É difícil, não é? Então, como nós não sabemos quem precisa de oração e quem não precisa, quem realmente está sedento das palavras da verdade ou não, portanto, nós vamos oferecer para todos. Por quê? Não é só com esse intuito de fazer com que esses espíritos despertem para a verdade da vida, mas, e principalmente, com o nosso profundo sentimento de gratidão pelos benefícios que eles já nos deram, principalmente a vida. Né? Então, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: existem espíritos que ainda não alcançaram a iluminação e continuam presos às sensações da vida terrena. Sabe o que acontece com esses espíritos? Eles ainda sentem fome, ainda sentem dor, a mesma dor da doença que ocasionou a passagem deles para o mundo espiritual. Ainda eles sentem carência. Devemos ajudá-los, oferecendo-lhes o que eles necessitam. Realizar cerimônias em memória dos antepassados em conformidade com a religião tradicional da família. É um meio de proporcionar-lhes paz e conforto. Então, a Seichanoye, antes de mais nada, ela nos orienta a todos que ofereçamos as orações de acordo com a religião tradicional daquele antepassado. Se era católico, se era espírita, se era budista, conforme a religião tradicional, nós devemos então estar oferecendo essa cerimônia em homenagem, em gratidão, em amor e respeito. E mais, nós que conhecemos a força das palavras da verdade contidas na Sutra Sagrada, junto com a oração da religião tradicional, nós também, diariamente, oferecemos a leitura da Sutra Sagrada. E também, aqui a página 49 deste livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, a página 49 diz a origem da Sutra Sagrada. A Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, foi revelada a mim, diz o professor Masaharu Taniguchi, por repentina inspiração em forma de poema. Fui escrevendo os versos conforme ia me vindo à mente. E depois, então, os adeptos foram lendo esses versos e começou a ocorrer fatos milagrosos. Então, as pessoas falaram, poxa, mas não pode ser um simples poema. É um poema sagrado, porque as pessoas estão lendo, estão se curando, estão resolvendo inúmeros problemas da vida só com a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Então, concluiu-se que não se tratava de um poema comum, e sim de um poema sagrado que merecia ser intitulado de Sutra Sagrada. E nós temos a comprovação de que realmente não é um simples poema, não é? Acho que os senhores têm inúmeros relatos comprovando que a Sutra Sagrada é de uma força espiritual muito grande. Aqui, continuando a página 51, nos orienta como realizar essa oração aos antepassados todos os dias no nosso lar. E aqui, então, está a grande chave para abrirmos a porta da felicidade, da prosperidade, da saúde no nosso lar. Atitude correta, oferecer a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados. Quem aqui já oferece todos os dias a leitura da Sutra Sagrada?
Nossa, muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Então, senhores e senhoras, jovens que estão nos ouvindo, nos assistindo agora pela TV, ouçam atentamente como realizar essa oração todos os dias no seu lar. E depois a gente vai falar dos grandes benefícios que a leitura dessa Sutra Sagrada vai proporcionar em toda a sua família. Primeiramente, nós vamos ler com sentimento de respeito e gratidão aos nossos antepassados. Nós vamos mentalizar que, graças aos inúmeros benefícios que nós recebemos dos antepassados, em sinal de nosso amor e gratidão, oferecemos as palavras da verdade. Em segundo lugar, nós vamos explicar aos nossos antepassados que esta Sutra Sagrada contém a mesma essência da religião tradicional dos nossos queridos antepassados. Então a gente explica com muito carinho. Olha, recebam como um presente essas palavras da verdade. Porque no mundo espiritual, as nossas orações chegam a eles como bálsamo, como luz. E eles nos pedem orações. E quando nós oferecemos a oração da Sutra Sagrada para eles, o quanto que é importante essas orações. Então nós vamos explicar, para que eles não tenham nenhuma resistência. Olha, é a mesma verdade, é a essência da religião que os senhores professavam em vida. Então ouçam com carinho, é o que eu mais posso oferecer para os senhores nesse momento. E em seguida, então, nós vamos determinar um horário. Queridos antepassados, a partir de hoje, todos os dias, em determinado horário, vou oferecer a leitura dessa Sutra Sagrada. Por que a gente tem que determinar o horário? Porque no mundo espiritual, eles têm inúmeros afazeres. A vida eterna é dinâmica, não para. Também no mundo espiritual. Então, a gente determinando o horário, eles já se programam e todos os dias, então, eles estarão lá ouvindo esta Sutra Sagrada. Existem, assim, inúmeras comprovações de que realmente eles ouvem, eles estão captando o nosso amor. Já tem um caso de uma moça que contou que ele sonhou com o pai. E o pai disse a ela, minha filha, muito obrigada. Ele tinha passado para o mundo espiritual há algum tempo e ela sonhou, muito obrigada, minha filha, desde que você começou a ler este livro para mim. Eu estava no mundo escuro, agora estou no mundo de luz. Né? Olha que lugar lindo que eu estou. E apontou para ela no sonho aquele lugar lindo e luminoso que ele estava. Também, uma vez presenciei em casa, uma amiga da minha mãe tinha perdido a sua mãe. Então ela foi em casa e falou, dona Aparecida, eu estava assim chorando noite e dia. Você que está chorando noite e dia por um ente querido, ouça atentamente o que eu vou dizer agora. Essa pessoa chorava noite e dia por falta da sua mãe. Mas um dia ela sonhou com a mãe. Porque o sonho é uma maneira dos espíritos se comunicarem conosco. O mundo espiritual nós não vemos. Nós sentimos, não é? E nessa ela teve esse sentimento, essa comunicação, então, através do sonho. E no sonho, então, a mãe falou assim, minha filha, olha onde eu estou. Apontou um lugar assim, né? Uma treva, né? Um lugar escuro. Mas, minha filha, olhe onde eu gostaria de estar. Olha onde estão oferecendo para que eu vá. Minha filha, mas você só vive chorando. Enquanto você estiver chorando, eu não vou conseguir ir para esse lugar. Dona Aparecida, ela disse para minha mãe, desde esse dia, eu nunca mais chorei a perda da minha mãe. Agora só ofereço orações, né? E eu estou me sentindo tão bem, porque ela estava até depressiva. Ela fazia muitos doces para fora e ela tinha parado de fazer tudo isso. Tamanha depressão, tristeza. Dona Aparecida, estou tão bem, estou tão feliz, estou sentindo uma paz tão grande dentro de mim. E com certeza, quem também está sentindo essa paz? A mãe dela. O nosso choro é como uma visita que está na nossa casa. A visita precisa ir embora. E a gente fala para ela, não, fica mais um pouquinho.
Ela já está na porta, ela precisa ir, ela tem outras coisas para fazer e a gente não deixa. Não, fica mais um pouquinho e vai puxando a pessoa. O que vai acontecer? Vai atrapalhar a pessoa e vai nos atrapalhar. Porque enquanto a pessoa está lá, você também não pode fazer outras coisas, não é? É assim, então. A nossa vibração é de soltar a pessoa, de entregar o nosso ente querido nas mãos de Deus, como nós fazemos para a visita. Vá com Deus, não é? Então vamos agora, nesse momento, vamos entregar os nossos entes queridos para Deus. Fique com Deus. Seja feliz, cresça cada vez mais, se aprimore cada vez mais no plano espiritual. E os nossos queridos antepassados e parentes, eles, recebendo as palavras da verdade da Sutra Sagrada, eles vão compreendendo a verdade contida aqui, que diz: o homem não é corpo carnal, o homem é espírito, é vida, é imortalidade. Então esse corpo doente já não me pertence mais? Gente, o despertar é rápido, né? Quando você conscientiza da verdade, você se liberta daquele corpo doente. E aí então, muitos parentes que acabam tendo a mesma doença dos seus antepassados se curam. Por quê? Porque o espírito se curou e estava recebendo o parente aqui em vida essa vibração de doença. Ele despertou que ele não é doente, que ele é filho de Deus. Quantos benefícios os antepassados nos enviam graças à compreensão da verdade. A minha própria mãe, quando entrou a Seitinoye, ela estava já 1 ano com hemorragias constantes, mioma no útero, já estava operação marcada, cirurgia para a retirada do útero. Mas conheceu a Seitinoye e no primeiro dia que ela foi a Seitinoye, o que orientaram? Harmonia conjugal e oração de gratidão aos antepassados. Não pode esquecer das raízes. Se não cuidar das raízes, a árvore morre, apodrece, não é? Fortaleça as raízes da sua vida, que a sua vida vai começar a prosperar em todos os sentidos. Então, a minha mãe, docilmente, começou oração de perdão para o meu pai, que consta no livreto Shinsokan da Seitinoye. E também oração de gratidão aos antepassados. Após poucos dias, ela foi fazer o último exame antes da cirurgia. Quando o médico viu, para variar, a Seitinoye sempre deixa os médicos de boca aberta, né? O médico olhou o exame e falou: mas onde que a senhora foi? A senhora não tem mais nada, não precisa fazer cirurgia nenhuma, não é? Graças a Deus. Graças a Deus, graças à docilidade de amar, de perdoar e de agradecer. Então, há 30 anos, todos os dias, ininterruptamente, a minha família oferece oração para os antepassados. Nós recebemos muitas graças, não precisamos ficar apegados. Será que o antepassado vai receber? Eu quero uma comunicação espiritual. Ou pelo menos eu gostaria de sonhar. Não precisa se preocupar com nada disso. As respostas dos benefícios em se orar com amor e gratidão aos antepassados, nós vamos sentir no nosso dia a dia, com as bênçãos que vão começar a acontecer. Olha, problemas de herança, né? Problemas de desarmonia, de pobreza, de doença, tudo passa a manifestar a perfeição quando nós agradecemos, perdoamos, nos reconciliamos e oramos com sinceridade às nossas raízes, aos nossos antepassados. Desejamos que todos sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado, muito obrigado. Deus é o solo onde nasce a árvore da vida. Nela, os antepassados são as raízes que sustentam e norteiam o seu desenvolvimento. O tronco são os pais que fortalecem e impulsionam o seu crescer. Os galhos e as folhas são os filhos que brotam e frutificam. A árvore da vida só prospera quando cuidamos bem de todas as suas partes. A gratidão aos antepassados é o alimento que nutre a árvore da vida. Participe do Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Antepassados,
nos dias 1 e 2 de novembro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, em São Paulo. Os orientadores serão os preletores Yoshio Mukai, Ariovaldo Adriano Ribeiro e Yara Regina Colombo. Faça a sua reserva no Departamento de Seminários da Seitonê do Brasil através do telefone 0 operadora 11 5014 2217 pelo site www.sni.org.br/seminários, pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Venha regar a árvore da vida de sua família. Muito obrigado. Sinta-se abraçado pelo programa Seitonê, um modo feliz de viver. Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto.